E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para aquele vídeo com análise completa das cartas da coleção Fenda Paradoxal. Nós já fizemos o vídeo com todas as cartas, aquele que é só imagem, não tem ninguém falando. A gente fez vários drops TCG falando aos poucos das coisas que vinham saindo da coleção, dos spoilers. A gente já fez todos os unboxings de todos os produtos, mas agora é aquele vídeo na pegada podcast. Então se você quer estudar, seja para o internacional, ou para o seu meta local, ou simplesmente para saber exatamente o que essas cartas fazem, que tipo de arquétipo elas têm, qual tipo de combo dá para fazer, diante de alguma estratégia que você acha bacana ou só quer deixar o seu tempo passar mesmo, eu te convido a ficar aqui comigo nesse vídeo. Ele normalmente é bastante demorado, então senta e fica bem confortável por aí e vamos fazer essa análise completa. Eu prometo dar a minha opinião sincera do que eu tô achando das cartas e as que forem mais interessantes a gente pode conversar um pouco mais. Enquanto isso a gente vai vendo as artes e vendo os seus efeitos. Tá bom? Esse vídeo ele é patrocinado pela Liga Pokémon, então você pode passar no site da Liga Pokémon, é o maior marketplace do Brasil com várias lojas, vão ter todos os produtos que você precisar de carta avulsa, acessório, inclusive as cartas que a gente vai mostrando nesse vídeo. Bom, sem mais, nós estamos aqui nesse momento no site da Casa do Carvalho, onde eu peguei as cartas em português. Valeu demais aí, galera da Casa do Carvalho. Já saiu, inclusive, já tá disponível no Pokémon TCG Live. E sem mais enrolações, essa coleção que tem 182 cartas, né? Coleção total aí. Blink, ou total será canal do Tio Sam. Bom, se você puder deixar o seu like logo no começo desse vídeo, eu agradeço, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. E sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos começar aqui com a carta número 1, que é o Surskit. Ela tem um giro triplo, 3 moedas, para cada cara vai dar 10 de dano, isso não vai fazer nada. A gente tem Masquerain com olhos aterrorizantes, joga uma moeda até sair coroa, para cada cara embalar em uma energia do Pokémon ativo do oponente. Vai voltando energias, beleza, mas é cara ou coroa também, Disney. 2 energias, vento dilacerante para 70 de dano sem efeito. Aí a gente tem a primeira ultra rara da coleção, Frostless, que é estágio 1 com 250 de vida. Essa habilidade Terra que tá ali embaixo escrito é porque basicamente eles não tomam dano. Enquanto estiver no banco, eles não vão tomar dano. É deles serem desse Pokémon Cristal aí. E esse efeito não é o da Frostless, esse efeito é o de todas as cartas Terra. E simplesmente criatividade aí não tivemos, todas elas têm esse efeito. Ela tem a habilidade Evanescência, aquela da banda, né? Bring Me to Life, na verdade é evanescente. Se este Pokémon estiver no campo ativo e for nocauteado, joga uma moeda. Se sair cara, o seu oponente pegará uma carta de prêmio a menos. No caso, pegaria 2, pegaria apenas 1. 2 energias de água, projétil congelado para 140 e esse ataque causa 20 de dano a um dos Pokémon do banco do oponente. Ok, é 140, 20, basicamente 2 energias para 160, com a possibilidade, se o oponente tiver azarado, toda hora que ele tiver que levar esse bicho com 250 de vida vai estar comprando um prêmio, ou 2, né? Então assim, vai ter que levar 4 Frostless para vencer a partida? 5 Frostless? Qual seria a melhor condição? É bem assim, rogue, viu, pessoal? Pansage, nosso macaquinho, com chamar a família para procurar um básico e colocar no banco. E a gente tem também o Semente Sanguessuga para 30 de dano e cura 10 de dano desse Pokémon. Nada demais. Evoluindo para Simisage, eles têm uma certa conexão, né, todos eles. Trio Primata, se você tiver Simisage, Simisear, Simipuro em jogo, ignore as energias incolores do custo do ataque desse Pokémon. É como se esse golpe de braço espinhoso precisasse apenas de uma energia de grama para 100 de dano e durante o próximo turno do seu oponente previna todo o dano causado a este Pokémon por ataque de Pokémon que tem habilidade, exceto por qualquer Simisage. Ok, beleza, eles, né, trocariam porrada aí basicamente o texto, mas e se não for habilidade, né, aí vai indo embora, a estratégia vai toda embora. E se o meta for todo de habilidade, pronto, você zerou o jogo. Só que vai precisar dos outros, né? Acaba que vai ficar tomando Boss Order. Temos aqui o Dwebble para 2 energias 20 de dano sem efeito. Evoluindo para Crustle com 2 energias confrontar 50, 3 energias quebra-rocha para 100. Durante o próximo turno esse Pokémon recebe 100 a menos de dano. Ele com 130 é como se ele tivesse 230 de vida se ele atacar com essa energia aí 3 para 100. É muito pouco, tá, galera? Ball Sweet, 60 de vida, joga uma moeda, sair cara, este ataque causará mais 20 de dano a mais, oh meu Deus. E aí evolui para Steny por 1 energia, ataque giratório 30, ou por 2 energias giro duplo, 2 moedas e 40 de dano para cada cara. Aqui a gente vai parar a linha da Steny, porque basicamente ela volta com uma Tsarina Terra, mas vai lá pro tipo água.
Blibug, ataque surpresa para 30 de dano, joga uma moeda, sai coroa, este ataque não faz nada. Evoluiu para Dottler, proteção, joga uma moeda, se der cara no próximo turno, previne todo o dano e efeito de ataque a este Pokémon. 2 energias cabeçadas em nada, né? Aí evolui para Orbeetle, que já até foi meio canseira no Pokémon do CG. Vamos ver, Feixe Satélite, 30 de dano vezes. Esse ataque causa 30 de dano para cada carta de energia na pilha de descarte do seu oponente. Rapaz, é meio Disney também, né? Uma energia só, é muito difícil. 2 energias, chacoalhada cerebral para 100 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Galera, dificilmente a gente vai ter energias suficientes para esse ataque do Orbeetle ser realmente, assim, chamativo, né? Tudo bem que são energias, mas, por exemplo, você vai pegar um deck do Mew, que tem 4 energias, dependendo da situação. Isso aí é zero, né, basicamente. Sim, é zero chance de funcionar. Temos o Nimble, que por uma energia 10 roída, o outro Nimble evoluiu em 2, 30, não, continua a mesma coisa, fazendo nada. Aí a gente vai ter um Lokix, que é a evolução dele, mas vai estar lá no tipo Dark, por isso que vai pular aqui, começa sempre com tipo Grama as coleções. Essa ordem vai ser sempre a mesma, né, pra você que já tá acostumado a ver as coleções pelo seu número de lançamento. Aqui temos o Toedscool, o nosso Tentacool dessa região aí de Paldea, né, modificado, ou sei lá, alterado, uma nova espécie. Esporos grudentos, liga uma energia básica de grama da sua mão a um de seus Pokémon do banco. Ok, uma aceleração, 2 energias tapa de vinhas para 30 sem efeito. A gente tem Toedscool com 2 energias para 20 sem efeito ou 3 energias absorção para 40, cura 30, cura 20 de dano desse Pokémon. É quase uma carta lá do Base 7, né? Se bem que essa carta até seria boa lá no Base 7, mas assim, extremamente lenta, nada funcional. Aí temos o Toedscruel, será que é bom? Inclusive tem ilustração rara dessa carta nessa coleção. Habilidade Colônia de Bolor Limoso. Que nome, hein? Cartas na pilha de descarte do seu oponente não podem ser colocadas na mão dele pelos efeitos de habilidade ou carta de treinador. Aí aqui a gente já tá falando de uma carta que tem até uma habilidade interessante, dependendo da situação do formato, mas você esquece tudo. Esse ataque aqui também, 3 para 80 e cura 30, é um Pokémon habilidade. Então assim, você vai colocar ali, se o baralho do oponente trabalha muito com essa manutenção da pilha de descarte, você já faz aqui essa habilidade do Toedscruel, bloqueia tudo lá, e aí o seu oponente vai ficar, talvez, com a estratégia dele, né? Morreu, não vai funcionar mais. Pode ser que sim, guarde esse Pokémon como Pokémon habilidade, a função dele é basicamente somente essa. A gente tem aqui o Wo-Chien, para encerrar, se não me engano, o tipo grama. Emissário das Folhas, liga até 2 cartas de energia básica da sua pilha e descarte um dos seus Pokémon. Tá vendo, né? A mesma coisa ali do Toedscruel, só que, putz, né, do Tentacool ali, nossa, da nova região, mas dobrado. Por quê? Porque é um lendário? É, basicamente sim, porque é um lendário, é uma carta rara, holográfica e tudo mais. 4 energias, Gula Aprisionante, 140, ganhei o jogo, né? 140 de dano durante o próximo turno do oponente, os ataques usados pelo Pokémon defensor custarão 2 a mais. E se eu nocauteei o Pokémon do oponente, o próximo vem com esse efeito? Não, é isso que torna esse ataque péssimo, porque assim, 4 energias, pô, pelo amor de Deus, né? E pra não ganhar o jogo, só 140 de dano e fazer esse efeitinho aí, beleza, que tudo bem, provavelmente o oponente não consegue atacar, mas se ele tem sustentação ali com recuo, né, consegue resetar esse efeito, não adiantou de nada. E aí por 4 energias, essa carta é no máximo um acelerador de energias, e olhe lá. Temos aqui o Magby, primeiro Pokémon Baby nosso aqui da coleção. 30 de vida e a energia dele para atacar o Aquecedor Ardente é nada, é de graça esse ataque. Durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon for danificado por um ataque, coloque 6 contadores de dano no Pokémon atacante. Quer bater em bebê? Aqui no Pokémon TCG não, vai tomar essa punição aí com 6 marcadores de dano. Custo de recuo gratuito também. Aí temos o Pansear com chamar a família, pega um Pokémon básico, coloca no banco, 3 energias, chama cauterizante para 20, e o Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Nada demais. Temos aí o Simisear, o segundo, né, desse trio primata, e basicamente a habilidade é a mesma, vai ignorar, se você tiver os 3 aí, as energias incolores dos ataques. Ou seja, o golpe de colisão aquecido custaria apenas 1 energia de fogo para causar 190 de dano, e ele causa 30 de dano nele mesmo. Com 100 de vida, depois de 4 ataques, ele iria aí de arrasta pra cima, né? Temos aqui o Volcanion, que até acho uma carta simpática, se você quiser que ele seja o starter do seu baralho. Então, obviamente, você já precisaria ter 4 cópias dele para usar justamente esse turbo duplo. 20 de dano, 1 energia, escolhe 2 Pokémon do seu banco e liga uma energia de fogo da sua pilha de descarte a cada um deles.
talvez aquele primeiro turno lento, mas obrigatório de você fazer o Volcanion, e aí você faz a energia do turno, a energia dessa aceleração, a energia no próximo turno da mão, de apoiadores e tudo mais, e faz um negócio muito grande. O problema é que em terra de Charizard, o Charizard chegando, acelerando as energias, eu não sei o quão realmente é necessário esse começo do Volcanion, mas o Pokémon de CG ele é dinâmico nisso, né? Às vezes a gente tem cartas interessantes, que talvez seja esse primeiro ataque do Volcanion, que não é tão legal agora em Fenda Paradoxal, mas talvez na próxima coleção, ou daqui 2 coleções, daqui 3 coleções, daqui 2 anos, ele seja um baita inicial aí pra qualquer arquétipo do tipo fogo. 4 energias pra usar esse impacto pesado pra 120 de dano, esquece, você nunca vai usar isso. Essa carta aqui é basicamente só pra esse primeiro ataque com uma energia mesmo. Temos aqui o Fuecoco, lindão a arte, mas na verdade não faz nada. Uma energia pra 10, 2 energias pra 30. O Crocalor, 2 energias, ele dá o Bola de Fogo Rolante pra 90 de dano e pega uma energia desse Pokémon e volta pra sua mão. Aqui também a gente vai ficar sem o Skeledirge, a continuação dessa linha evolutiva, porque o Skeledirge vai estar lá no tipo metálico com a sua carta Tera. Aí a gente vai pro Charcadet com proteção, você vai jogar uma moeda Severe Cara durante o próximo turno do seu oponente, previne todo o dano de efeito. Ok, você vai se protegendo, 2 energias, Soco de Magma 20. Talvez pra um pré-release, hein, galera? Talvez, mas assim, muito talvez mesmo, muito talvez. Aí a gente tem o outro Charcadet, Espírito de Luta Incandescente, procure por uma carta de energia básica no seu baralho e ligue este Pokémon, em seguida embaralhe o seu baralho. Busca, né? Você busca a energia, liga, beleza, fez uma aceleração, 3 energias, soco em punho. Aqui é o seguinte, esse daqui acelera, o outro previne dano. Se é que você abriu o Armarouge X no seu pré-release, pode ser que você esteja jogando com essas cartas sim. Fora de um pré-release, eu acho que você vai ter que fazer muita coisa para botar isso aqui para rodar, quem sabe no futuro. Mas o Armarouge tá aí, 260 de vida. A armadura carmesim, se esse Pokémon tiver com HP cheio, ele receberá 80 de dano a menos dos ataques do seu oponente. Ou seja, ele é feito pra durar esse bicho. Ele não é pra ser nocauteado em um turno só. Até porque se ele não tem nenhum dano, você vai estar aí com 300, 340. E aí entra a contradição daqueles outros bichos, né? O básico dele. Que aí você vai fazer o básico pra acelerar a energia, aí ele vai tomar um daninho. Aí já, quando você evoluir, já perdeu essa habilidade do Armarouge. Ou então você vai tentar no cara coroa ficar imune. Aí deu coroa, você já toma um daninho, na hora que evoluir pro Armarouge, você vai perder essa habilidade. Então assim, você vai querer fazer esse bicho na tranquilidade, pra ele subir, fazer o que ele tem que fazer e depois continuar fazendo. Isso aqui em pré-release, senhoras e senhores, sendo bem sincero, é uma máquina, tá? 2 energias, Bazuca Ardente, 2 energias incolores, 40 de dano mais, 40 para cada energia de fogo ligada nele. Se são 2 energias de fogo, já são 120 de dano. Aí você aumenta, preciso de mais, aumenta. Você tá vendo que o cara tá construindo um bichão ali no banco, que precisa de 160, precisa de 200. Você já continua pondo energia e vai seguindo. Nocauteou, 2 prêmios, vida que segue. Mariposa Férrea. Um Pokémon aqui futurista, básico, né? 130 de vida. Esse Pokémon até que é interessante, para todos os lados aí. Se você estiver jogando com as cartas de fogo, né? Dentro do pré-release, eu acho que ele é bastante legal. Reator térmico. Uma vez durante seu turno, quando este Pokémon for movido do seu banco para o campo ativo, você pode mover as energias de fogo dos seus outros Pokémon para esse Pokémon. Ok. Basicamente, o que é isso? A gente já teve outras cartas que faziam isso. Se não me engano, até um Reatran, né? Que conseguia fazer essas coisas, e aí basicamente ele entra, puxa, já chega batendo. A ideia seria essa. Com 3 energias, ele vai puxar essas energias aí para dar o Raio Ardente para 120, e durante o próximo turno este Pokémon não poderá usar Raio Ardente. Aí você já tem que recuar, e assim, apesar de ser futurista, apesar de aparentemente voar, 2 de custo de recuo, achei bem pesado. É um satélite, né, isso daí, para não estar com esse recuo todo. Aí a gente tem o nosso querido peixinho, o Chi-Yu-Gi-Oh! Por uma energia, ele liga 2 cartas de energia básica de fogo da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon. Se não tem energia na pilha de descarte, não fez nada, beleza, uma aceleração dupla, mas não tem, perdeu o ataque, pronto, rodou. 2 energias Mega Fogo da Inveja para 50 de dano. Se algum dos seus Pokémon tiver sido nocauteado pelo dano de ataque no último turno do seu oponente aí, este ataque causará mais 90. Se não foi nocauteado, é 2 energias para 50. Então não sei o quanto realmente causa inveja não esse ataque, mas é aquela resposta, né? Depende muito. Osvaldo Cato aí fica o nosso... Essa carta vai ser... A chamariz dela vai ser... A única coisa chamativa é... Controla chamas que queimam a mais de 3.000 graus Celsius, nada casualmente por mares de lava, criados por si mesmo ao derreter rochas e areia.
É isso, ilustração aí do nosso Yu-Gi-Oh! Por Oswaldo Kato, nosso ilustrador brasileiro lá na Pokémon Company Internacional. Mas ele é japonês, na verdade, mora no Japão, mas ele nasceu no Brasil. Vamos lá pro Horsea, por uma energia 20 de dano sem efeito de Ryogo no Suki. A gente evolui ele pra Sidra, para 2 energias, jato de bolha 50, joga uma moeda, se dá cara. O Pokémon ativo do oponente agora está paralisado. Vai, né? Segue aí essas bolinhas, que eu nunca entendi porque que elas paralisam, mas isso é clássico, né? Desde o Base 7, desde o Pokémon videogame e tudo mais. Me explique aí por que bolha paralisa, ou tem chance de paralisar. Evoluiu para Kingdra, 150 de vida, uma energia Redemoinho da Maré, uma carta de Yu-Gi-Oh, né, basicamente. Revele as 6 cartas de cima do seu baralho, este ataque causa 60 de dano a um dos Pokémon do oponente, ou seja, Snipe, para cada energia que encontrar lá. Em seguida, descarte aquelas cartas de energia e embaralhe as outras cartas de volta no seu baralho, não aplique fraqueza e resistência nos Pokémon do banco. Uma energia Snipe podendo causar aí 360 de dano em qualquer coisa, ou seja, vai matar, ou 0, né? Depende de quantas energias você vai achar. 2 energias para hidroborrifada para 120 de dano. Boa carta, estágio 2, difícil demais. Isso aqui, se você abrir no pré-release, você tá feito. Mas será que vai conseguir fazer a evolução dele? Como é que tá as suas outras cartas treinador? Entendeu? Não abriu? Normal. Pô, estágio 2. Teria que abrir o básico, estágio 1, estágio 2, difícil mesmo. Aí a gente tem aqui o Hemorrhage por uma energia 10 de dano, o nosso peixinho que evolui para um polvo, né? E aí a gente tem o Octillery, habilidade compra de ventosas. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante seu turno, você poderá comprar 3 cartas. Desceu, Draw Power. 2 energias, disparo esfumaçado para 60 durante o próximo turno do oponente. Se ele tentar causar esse dano, né, no Octillery, vai ter que jogar a moeda. Pronto, tá no meio da fumaça, vamos ver se acerta. Se deu cara, acertou. Se deu coroa, rodou. Fibas, por uma energia poder de içamento. Procure por uma carta de energia no seu baralho, revele e coloque-a na mão, né? Em seguida embaralhe o seu baralho. Basicamente isso. E aí temos a Milotic com bot salva-vidas. Até que é interessante. Uma vez durante o seu turno, quando você jogar este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon, você poderá usar essa habilidade. Cada jogador coloca um Pokémon básico da pilha de descarte para o seu banco. É uma habilidade legal, se você tiver as cartas à sua disposição. Num pré-release, numa situação mais delicada assim, eu não vejo nada de interessante aqui. Agora no meta, ela funciona basicamente como um berrante, né? Só que ela também te dá a opção de voltar. Ela também vai fazer esse papel da maca pro seu lado também. O oponente vai pegar esse Pokémon básico e vai colocar no banco dele primeiro. 2 energias de explosão hipnótica para 60 de dano e o Pokémon ativo do oponente agora está adormecido. Snoran, caco de gelo, 10 de dano mais. Se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon lutador, este ataque causará 30 de dano a mais. Só pra voltar ali na Milotic, basicamente o que vai acontecer aqui é que, como assim você deixa o oponente escolher? Quando você dava o berrante, você voltava exatamente o bicho que você queria pro jogo. Aqui, se você queria que ele voltasse um de 2 prêmios, ele tem um de 1 prêmio, ele vai voltar o de 1 prêmio. Ele vai voltar sempre a melhor opção pra ele. Se ele tá fechado e qualquer coisa que ele voltar vai ser bom pra você, aí parabéns, mas na maioria das situações, o problema dessa carta aqui não é nem o efeito seria bom, o problema é que você não escolhe. Evolui aqui, né, esse Snoran evoluía para Frostless, que a gente já viu, é isso, né, Frostless tá lá no tipo grama, então por isso que ele não vai seguir aqui com a sua linha evolutiva. Aí temos o Garchomp X, Terra também, né, 320 de vida. Super simpático o Garchomp. O grande problema dessa carta é a sua fraqueza para o tipo elétrico dentro desse formato maluco. Por uma energia de luta e hidroaterrissagem para 160 de dano, você liga até 3 cartas de energia básica, né, lutadora da sua pilha de descarte, seus Pokémon do banco como precisar. O que você quer acelerar? Em que você tá usando? Para que você quer isso tudo? De qualquer forma, uma energia para 60. 2 energias mergulho sônico, descarta 2 energias desse Pokémon, ou seja, eu tô querendo energizar eu mesmo para poder usar depois mergulho sônico. Este ataque causa 120 a um dos Pokémon do oponente. Pô, só em um, então vou descartar 2 para 120 mais a Snipe, ou uma energia só, 160 na cara. Basicamente, o loop do Garchomp seria 1 para hidroaterrissagem, 160, mergulho sônico, mergulho sônico. Uma energia hidroaterrissagem, 160. Será que ele não vai morrer logo no primeiro ataque, né, do tipo elétrico? Então, essa é a grande dúvida. Mantyke, mais um Pokémon bebê, mesmo que você tenha ignorado esse fato até essa data, coloca aí nos comentários se você tinha ignorado que o Mantyke é um Pokémon bebê. Cura flutuante, cura 120 de um dos seus Pokémon do banco, é de graça, tá? Ó, você tá achando que não tem cura no formato? Custa um prêmio só, né? Porque você vai pôr isso lá, tem 30 de vida,
mas beleza. Gastou 100 energia, recuo. Se você não tem problema em deixar a partida com prêmio ímpar, tá aí o seu bichinho que entra e cura 120 de alguém. Temos aqui o Palkia por 2 energias teletransporte explosivo, 30 de dano. Você pode trocar esse Pokémon com um dos seus Pokémon do banco. Nada demais. 3 energias contagem de prêmio, 80 mais. Se você tiver mais cartas restantes, ou seja, tem que estar perdendo, não pode estar empatado, não pode você estar ganhando, causa mais 80 de dano. Muito lento, nada demais. Temos aqui o Pampuro, nosso, né, a parte final aí do nosso exódia de macacos. Por uma energia chamada Família, como sempre, 3 energias pulse de água, 30 e o Pokémon ativo do oponente está adormecido, passou o turno, tirou o cara, acordou, pronto, não resolveu de nada. E você pôs 3 energias no macaco com 70 de vida. Aí virou o Simipour, linda essa arte do Simipour. Mais uma vez, trio primata, se tiver os 3 juntos, energia incolor, né, não precisa pagar no custo de ataque. Seria como se a chicotada líquida por uma energia de água causasse 50 de dano e ele também causa 30 de dano a cada um dos Pokémon do banco do oponente. Estamos aqui falando de Spread. Na minha opinião, esse é o ataque mais perigoso do momento, ainda mais com os TMs, né, que tem nessa própria coleção aí de você desevoluir os Pokémon. Interessante. Deve dar pra brincar alguma coisa com isso. A arte do Nagimizo, né? Por isso que é linda essa arte do Simipour. Baita ilustrador mesmo. Aí temos aqui o Vanillite, nosso Pokémon casquinha. Frio, 2 energias para 40 de dano. Evolui pro Vanillish, 2 energias para 60 de dano. E aí temos o Vanillux com Aposento Gélido. Os Pokémon do seu oponente que tem vida restante 40 ou menos, eles não podem atacar. E é fixo, ele não tem que estar no banco, não tem que estar ativo, não tem que estar nada, acabou. Opa, tá quase morrendo? Não ataca. 2 energias Míssil Gélido, 110. Isso vai funcionar? Com certeza não. Temos aqui a Tsarina, terminando a nossa linha evolutiva, né? 310 de vida. O grande problema aqui é estágio 2, hein? Não se confundam quando achar assim, pô, essa carta é muito boa. Sempre que a carta for boa, você lembre de dar uma olhada ali, ó. Estágio 2. Lembre que não é fácil colocar ela em jogo, por isso que ela é boa. Uma energia Sola Gélida. Coloque contadores de dano em um dos Pokémon do seu oponente até faltar 30 de vida nos pontos de saúde dele na vida. Ô louco, por uma energia, hein? Aí no próximo turno, qualquer um consegue matar. 2 energias Chute Tropical, 180, e ele cura 30 de dano deste Pokémon e ele se recupera também de todas as condições especiais. Ok. O Impod por uma energia Esconder, né? Clássico desse Pokémon aí, a lore dele, né? Ele sempre corre, ele é meio medroso. Joga uma moeda KK no próximo turno do oponente, previne todos os danos nesse Pokémon por 2 energias roída para 20 de dano. Aí temos o outro Impod Lanchar de Fininho. Joga uma moeda Saikara, descarte uma carta aleatória da mão do oponente. Ou por 3 energias ele dá o Ariete para 30 de dano. Que ataque horrível. Evoluiu para Golisopod, que por uma energia ele dá o Cruzado Poderoso para 20 vezes, causando 20 vezes para cada carta na mão do oponente. É impressão minha, ou primeiro descarta a carta da mão do oponente, e aí ele evoluiu e agora ele passa a causar mais dano para cada carta na mão do oponente. Ou seja, você não queria ter descartado nenhuma. Por 3 energias, Cachoeira para 130. Mas ele tem uma versão EX, né, nessa coleção. Então, ao invés de evoluir para esse simplão, você pode evoluir para o com 270 de vida. 2 energias para Lâmina de Água para 70 de dano sem efeito. Ou por uma energia a mais, girar e zarpar para 170. Descarte uma energia desse Pokémon. Se fizer isso, troque-o por um dos seus Pokémon do banco. Sempre correndo, né? Mas aqui, dessa vez, na minha opinião, ele não fez nada demais. Inclusive, a arte dessa carta é nada demais, né? N-Design aí, mais uma equipe de ilustradores internos da Pokémon Company que fazem essas artes aí, modelo nada. Wiglet, Cabeça Furiosa, joga 3 moedas para cada cara, 10 de dano. O outro Wiglet, que arte estranha, tio Sam, é estranha mesmo. Tomokazu Komiya é meio maluco. E o nome desse ataque ainda, né? Vibração sem efeito, para 2 energias aí, 30 de dano. Evoluiu para Wugtrio, habilidade Escolha Repentina. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante seu turno, você poderá procurar por até 3 cartas de ferramenta no seu baralho. Revelar, colocar na sua mão e seguir em baralho seu baralho. O seu baralho é focado em ferramenta? Você vai precisar desse bicho aqui. Esse bicho entra, vai e faz a busca toda. Chicote Triplo, 3 energias. Joga 3 moedas por 2 energias para cada cara, 70 de dano. Temos aqui a Velusa, né? O nosso peixão metálico aí, meio maluco. Filé a Lembrança. Se este Pokémon estiver no campo ativo e for nocauteado, ou seja, né? Ele virou um filézão, né? Um prato servido, mas ele vai deixar uma lembrança. Mova 2 cartas de energia de água deste Pokémon para um dos Pokémon seu do banco.
E ele tava ali com o quê? 3 energias, batendo jato d'água, 60 mais, aquele clássico, né? Até da Lapras mesmo tem esse ataque normalmente. Cada energia de água que tem aí, ele causaria 20 de dano a mais. Então é um dano infinito, mas se você tá pagando o custo de ataque com todas as energias de água, ele tá causando 120 de dano. 2 de recuo, muito pesado. Apesar de ser mais uma vez aí o nosso maravilhoso Oswaldo Cato, que parou de desenhar cenário só, né? Carta de estádio apenas. Aqui temos o Dondoso, por uma energia engolida suplementar. Olha as 5 cartas do seu baralho, você poderá ligar qualquer número de cartas de energia básica que encontrar lá, e embaralha as outras cartas de volta no seu baralho. Você pode ligar a este Pokémon, então ele liga nele mesmo. E aí no pré-release, dependendo da situação, o deck de Dondoso ele é meio assustador. Se você acelerar ele bem, por exemplo, uma energia, Dondoso, eu achei 3 energias. No próximo turno você tem a da mão? Aí você fala pro seu oponente, é o seguinte, hidroborrifada 180, vai. Aí ele vai falar, caraca, eu tenho um bicho elétrico pra dar 80 de dano nesse bicho, eu não tenho nada, não tenho nada. Passa pra você, você dá hidroborrifada 180, vai. E é um bicho incomum, né? Então se você abre uns 2 Dondoso, às vezes uma tática meio suicida no torneio de pré-release com esse bichão aqui pode ser até interessante, tá? Fica a dica aí pra você que vai assistir esse vídeo antes dos eventos de pré-lançamento no final de semana. Pacote férreo 100 de vida futurista com Ultra Soprador. Uma vez durante seu turno, se esse Pokémon estiver no seu banco, você poderá mandar o Pokémon ativo do seu oponente para o banco. Soprinha aí, né? Só isso. E 3 energias fluxo refrigerado 80. Se o Pokémon defensor for um Pokémon de evolução, ele não pode atacar no próximo turno. Guerra de básicos. Mas Disney, né? Tiampal 120 por uma energia emissário das neves. Liga até 4 cartas de energia de água básica da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon. O pacote férreo, só pra fazer uma menção, até que pode ser uma coisa interessante se você jogar tipo com uns 4, tá? E fazer umas coisinhas, uns loop e tudo mais. Aqui, de todas as ilustrações do Oswaldo Cato também foi a mais legal. Depois o Tiampal por 3 energias dá o Espada de Ira pra 130 e descarta 2 energias desse Pokémon. Nada demais. Temos aqui o Mewtwo X elétrico, né? Eu não sei porque toda vez que eu olho pra esse Pokémon, eu não tô vendo a lâmpada, né? O rolê ali do tipo elétrico, mas ele parece meio faraó, um rolê meio egípcio, tá ligado? Esse Mewtwo parece que ele não tá voando, assim, levitando com seus poderes psíquicos. Ele tá em cima do tapete do Aladdin. Eu posso estar meio maluco, mas é isso quando eu olho pra essa arte aí. 230 de vida do tipo elétrico, né? A função dele aí, Cetera. O da hora é que ele bate com energias psíquicas. Então, seu deck psíquico tá apanhando pra Lugia? Tá apanhando pra alguma coisa que tem fraqueza elétrica? E aí? Tá na hora de pôr um Mewtwo? Com uma energia, ele liga 2 energias da pilha de descarte, né? Nos seus Pokémon como desejar. Psíquicas. Ou ele dá o Fotossinese pra 10 de dano mais, causa 30 de dano a mais pra cada energia ligada em todos os seus Pokémon. Então, se você tá com Gardevoir, ou se você tá com Zato, né? Essas coisas que vão acelerando as energias, você vai ter aí um atacante elétrico que vai poder bater um dano bem alto, relativamente falando. Ele é Kid, mais um Baby da coleção, 30 de vida, custo recuo 0 e ataque gratuito. Disparo estalante, causa 30 de dano em um dos Pokémon do seu oponente. Aqui é aquela coisa, se matematicamente você não tá fechando alguns ataques e não tem medo de dano ímpar, se toda vez que você treina, falta 30 em tal partida, falta 30 em tal partida, ou falta 10, falta 20, se falta 10 você põe um Howlute, né? Mas sim, falta 20, falta 30, talvez, muito talvez, porque é gratuito, é custo recuo gratuito, mas é isso, é um babyzinho que snipa 30 de graça. Puzzle 2 energias, né? Dano demasiado para 10 de dano mais, se ataque causa 10 a mais para cada contador de dano Pokémon ativo do oponente. Muito lento, né? Muito difícil. Aí temos o Minun. Pulso Amigo. Se você tiver um puzzle em jogo, sempre que seu oponente ligar uma carta de energia na mão dele, coloque 2 contadores de dano naquele Pokémon. Eles vão se ajudando, né? Ligou a energia, aí o nosso puzzle vai batendo mais dano, que é 10 de dano a mais, tá? Guarda esse número quando você achar que isso realmente era relevante. Ou ele dá por uma energia bola veloz para 20 danos sem efeito. Os dois juntos são muito bonitinhos, é isso. Mas na batalha, talvez, eles continuem sendo apenas bonitinhos. Temos aqui a Blitzel, por uma energia 10 de dano, 3 energias ataque selvagem 50 e ele causa 20 de dano nele mesmo. Aqui temos a Zebstrike 120, uma energia explosão de Zurro, escolha as cartas de energia elétrica básica da pilha de descarte até o número de carta prêmio que seu oponente pegou e ligue nos seus Pokémon. O cara pegou 0, você acelera 0. O cara já pegou 5 prêmios, tá quase ganhando a partida. Você passou o turno, acelerou 5,
Passou pra ele, ele matou sua Zebstrike e acabou o jogo. 3 energias, trovão, 150, esse Pokémon também causa 50 de dano nele mesmo. Temos aqui o Joltik por uma energia espancamento, 10 vezes, joga 3 moedas. Já é o que? O quarto ataque, o quinto ataque dessa coleção, que é joga 3 moedas pra cada 10, né? Tipo, tem hora que... Pô, e a arte é linda, né? Ilustrador novo também, né? Nessa coleção. Pô, por que que os caras não... sei lá. Pô, era melhor deixar, né? Tudo. Tá aí. Linda a carta do Joltik, parabéns. Galvântula, 100 de vida, uma energia, bala elétrica, 50, bala. Este ataque causa 30 de dano a um dos Pokémon do banco do seu oponente. Aí temos o Zekrom, melhor amigo do Pikachu do Ash, 130 de vida por uma energia, curto esmagador para 20 de dano. Antes de causar o dano, descarta as ferramentas do Pokémon ativo do seu oponente. 3 energias, trovão devastador para 130, e este ataque causa 40 de dano em um dos seus Pokémon do banco. Ou seja, quem que fazia isso mesmo? Era um Tundurus, né, maluco do deck do Dragonite. Mas eu acho que o Tundurus talvez era um pouquinho melhor. Não sei, repetir a carta, né, com o Zekrom aí, basicamente, com o ataque do Ambipom, eu acho, sei lá. Oricório, torcida, embaralha sua mão no seu baralho. Em seguida, compre uma carta para cada Pokémon no seu banco. Ou seja, no máximo 5 cartas novas. 2 energias, onda de volts para 50, joga uma moeda, sai caro, o Pokémon ativo do seu oponente agora está paralisado. Temos aí o nosso Tapu Koko, linda arte, né? As outras, eu acho que essa daí é a arte mais bonita do Tapu Koko dessa coleção. 210, até mais bonita que a ilustração rara especial. 2 energias, choque vingativo para 30 mais. Se algum dos seus Pokémon tiver sido nocauteado, vai causar mais 90. E o oponente está paralisado. Nocauteou? Toma essa devolutiva aqui, ó. 120, paralisa, vai. 3 energias, corrente extrema para 180 e descarta uma energia desse Pokémon. Dificilmente, só se for para ganhar o jogo ou se for extremamente necessário, você coloca a terceira energia, 180 e vai. Custo de recuo gratuito 1, bom. Fácil de resolver as situações depois que ele paralisou. Agora você não quer mais ele? Segue o jogo. Toxwell de Yukamori, 2 energias, investida fantástica para 60, joga uma moeda. Se der coroa, não faz nada. Mãos Férreas X, o terror, né, do formato. Será que vai destruir o formato? Talvez não. Talvez sim. Talvez não. Mas talvez sim. Vamos ver, né? Carta futurista, 3 energias com pressão do braço para 160 de dano. E aqui a graça dessa parada toda, né? 4 energias para o nosso Gratiluz. Obrigado, senhor. 120. E se o Pokémon do oponente foi nocauteado por esse dano de ataque? Lembrando que 120 normalmente nocauteia os bichos que não são ultra raras do formato. Você pega uma carta de prêmio a mais. Lembrando que 120 não é tão pouco dano se o oponente tem fraqueza ao tipo elétrico. Aí já vira 240 também. Então você já consegue levar uns bichinhos tipo Luminion. O grande terror dessa carta é a seguinte situação. O oponente vai lá, faz um rolê, aí volta pra você. Você usa aquela carta lá que normalmente só embaralha o baralho, mas na verdade dessa vez você embaralhou e acelerou as energias, liga as energias do Monferria. E no seu primeiro turno, o seu deck girou lindamente. Ao invés disso, você deu já um boss order no Luminion do seu oponente, que ele, sei lá por que, baixou no turno 1, ou no Papagaio, ou na Lugia, e bate Gratiluz. Pronto, nocauteou, comprou 2 prêmios, 1 a mais. Beleza, passa pro seu oponente. O seu oponente fala, carai, turno 1, perdi 3 prêmios, o cara pegou 3 prêmios. Aí ele faz qualquer coisa, devolve pra você e você repete essa ação no seu turno 2. Ou no seu turno 3, se você achou isso muito impossível. E aí a gente tá falando de uma jogatina de Pokémon CG, de tipo assim, turno 1 meu, vai. O cara vai fazer muita coisa? Normalmente não vai fazer muita coisa. Devolve pra você. No seu turno 2, você tá na obrigação de fazer alguma coisa. Aí você vai de Gratiluz pra comprar 2 prêmios e um prêmio extra. 3 prêmios. Devolve pro seu oponente e ele fala, carai, 3 prêmios. Dou conta de fazer alguma coisa? Faz ou não faz? Aí volta pra você. E você Gratiluz de novo para 2 prêmios, 1 prêmio extra, acabou o jogo, pronto. Pokémon CG rápido. As organizações de torneio amam, né? Se isso aí der certo. Pronto, as partidas acabando muito rápido, todo mundo tá feliz. Nato, uma energia, golpe triplo, 3 moedas. Cada cara, 10 de dano. Parabéns aí, galera da Creatures! Se vocês precisarem de um game designer ou de uma galera pro time estratégico, não fala comigo.
Temos aqui o Zato, Sentido Clarividente e habilidade é Broken, né? Você pode ligar uma carta de energia psíquica básica da sua mão em um dos seus Pokémon do banco. Se você ligou uma energia no Pokémon dessa forma, compre 2 cartas. White-Sun, essa aí é a mesma habilidade lá daquele Calyrex, VMAX e tudo mais, que, né, o deck que ia quebrar o formato, aceleração, 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 os bichos tudo gigante. Só que você tá vendo que, tipo assim, o Calyrex, ele tinha um problema. Ele ligava também nos bichos do banco, mas ele era obrigatório você ligar num Pokémon do tipo psíquico. Aqui, se você tiver uma estratégia que precisa de muitas energias incolores, o Zato consegue acelerar essas energias para pagar esses ataques dos bichos incolores, não necessariamente somente de bicho psíquico. Aí, obviamente, né, essa habilidade, esse ataque dele super high psíquico para 80 de dano é nada, você quer usar essa habilidade maluca mesmo aí, sentido claro e evidente. Isso aí vai 4/4 na linha do deck para você acelerar pra caramba e draw power, né? Vai acelerando e comprando. Acelerou de novo, comprou. Opa, achei o recurso. Vai, consiga acelerar mais um, comprou de novo e vai. Latios, 1 energia, planeio para 20, 3 energias, purga do esplendor para 180 e descarta 3 energias desse Pokémon. Linda arte, hein, do Chibi. Deoxys, por 1 energia, 30, soco psíquico, socão e não faz mais nada. Ou Genoma espiralado, né? Que isso, 120 move todas as energias desse Pokémon para os seus Pokémons do banco como desejar. Pode ser 0, pode ser tudo. Aqui a graça é mais uma carta de Saia Tsuruta, e eu já tô vendo que a Pokébolinha dessa carta tá ali um pouquinho acima da cabeça do Deoxys. Toda carta da Saia Tsuruta tem uma Pokébola. Se você não sabia disso, procure na sua coleção cartas de Saia Tsuruta e ache a Pokébola. Não tem, tio-san? Tem sim. Procure na arte que você vai achar a Pokébola nas cartas de Saia Tsuruta. Temos aí o Yamask, 2 energias, Olhos Tenebrosos. Coloque 3 contadores de dano em um dos Pokémon do oponente, beleza? Evoluiu aqui pro Cofragrigus X, né, 260, Sarcófago Dourado. Se esse Pokémon for nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente, procure por uma carta no seu baralho e coloque em sua mão. Em seguida, embaralhe seu baralho. 2 energias, ele dá o Mãos Ocas para 110. Coloca 5 contadores de dano nos Pokémon do banco do seu oponente, conforme desejar. Ah, não vai pôr dano em mim não, porque eu tenho o meu Jirachi, que bloqueia os danos aí, os marcadores de dano. O Jirachi bloqueia básico, vai bloquear o Sableye da vida. Pokémon evoluído, que é o caso do Cofagrigus, está funcionando normal aí, distribuindo dano nos seus bichinhos do banco. Temos aqui Pump Kabul por 1 energia, Bomba de Sementes para 10 ou 2 energias com carga indomável para 40. Este Pokémon também causa 20 dano nele mesmo. Evoluiu para o Gorgaish, Abóbora Assustadora. Se este Pokémon foi nocauteado pelo dano de ataques dos Pokémon do oponente, descarte 2 cartas aleatórias na mão dele. Ou 3 energias, Aprisionamento Sombrio para 100 durante o próximo turno do oponente. Ele não vai poder recuar. Temos o Flittle. Esse Pokémon, pra mim, ele é muito randômico e a Pokémon não para de lançar ele, né? Creatures põe ele um atrás da outra aí nas coleções. 1 energia, ataque rápido para 10 mais, joga uma moeda, sai cara, mais 20 de dano. Ou Psíquico, 10 de dano, mais 10 pra cada energia ligada no Pokémon do oponente. É 2 energias pra 10 a mais de dano. Meu Deus, Flittle, vamos evoluir? Aí fica bom, né? Temos o Spatra, com a tulipa ali no fundo, para quem gosta de carta de Pokémon com o seu treinador junto, mais uma aí para sua coleção. Em posição, habilidade. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno, quando você jogar... Ah, beleza, porque você vai escolher qual Flittle, né? Você vai evoluir. Você poderá prevenir todo o dano e os efeitos de ataque dos Pokémon do seu oponente causado a este Pokémon até o final do turno do seu oponente. Para um pré-release, pode ser um pouco chato. Olhos Cintilantes 70, se Tulipa estiver na sua pilha de descarte, este ataque causará 70 de dano a mais. E basta umazinha, né? Lembrando que ela também é toda aceleradora, toda amiga do tipo psíquico ali, para te ajudar nesse tipo de estratégia, principalmente dentro de um pré-release. Pokémon Avestruz. É isso. Tinkatink, por 1 energia vascular montanhoso, olha a carta em cima do seu baralho, você pode colocar aquela carta na sua mão. Se fizer isso, descarte aquela carta e compre uma carta. Por 1 energia, resmungou, 10 de dano sem efeito. Tinkatink, poder ilimitado, 40 durante o próximo turno, esse Pokémon não pode atacar. Aqui eu já tô vendo vantagem, porque se alguém tiver fraqueza ao tipo psíquico, em batalhas assim, né, de low level, né, pré-release, aí se tiver fraqueza, cara, é 1 energia pra 80, não pode bater no próximo turno, tanto faz. Foi o prêmio, consegue sua estratégia aqui e vai indo, então é interessante. E também, obviamente, né, você tem a linha evolutiva, aí você evolui, giro de liga metálica, 20 de dano mais, se esse Pokémon tiver alguma energia metálica ligada nele, ele causa mais 40 de dano. Aí tinha que ter 2, né, pra ser um dano relativamente bom. Aí evoluiu pro Tinkaton,
uma energia descarte e uma energia do Pokémon ativo do oponente ruim, tá? Assim, ruim pro oponente, isso daí é garantido, né? Se você fez. E uma energia martelo de liga metálica, 60 de dano mais. Se tiver uma energia metálica, ele vai causar mais 120 de dano. Esse bicho no pré-release, a linha dele toda é muito forte. Mas aí, será que você abriu isso? Então fica aí, né? E você vai ter que mixar também as energias. Temos o Caldabrado, nosso Pokémon aí também do tipo ancestral, né? O nosso Jigglypuff do passado. Por uma energia tapão para 30 de dano. Ou duas energias Brado Estrondo. Vocês têm que lembrar, eu sei que muita gente criticando. Estrondo. Estrondo. Pô, a galera sempre traduziu aí eles escolheram, né? Traduzir esse rolê aí pra essa palavra. E aí vai indo desse jeito. Acontece muito com o Lua Estrondo, né? Que é o Roaring Moon. E é os céus estrondosos, não era isso? A nossa coleção lá na XY, que era Roaring Skies. Aí quando traduziram Roaring Skies para céus estrondosos, pô, estrondosos é uma palavra legal. Estrondo? Não tô achando legal. Mas a Pokémon Company normalmente, quando ela não é muito de brincar, que tipo, essa palavra tem vários significados. Se essa palavra já foi traduzida para algo, eles ficam repetindo isso. E aí é isso. Eu acho que Roaring Sky, céus estrondosos, era para esse lado. E aí o Roaring Moon, então, vai ser... Moon é o quê? Lua. Estrondo. É isso. Roaring. É isso. Vida que segue. Esse é o Brado Estrondo. Este ataque causa 20 de dano a um dos Pokémon do seu oponente para cada contador neste Pokémon. Ok. Temos aí o primeiro Gimmighoul com Chamar a Família. E duas energias Saca-Saca-Rolha para 20 de dano sem efeito. Ou Gimmighoul com 70 de vida, qual você quer? Chamar a família ou mais vida? Uma energia jogada de moeda contínua para 20 vezes até sair coroa, vai causando 20 de dano. Aí a gente tem o Valentia Férrea X, Pokémon futurista, outro que pode causar um baita problema, né? Fragmentos taquiônicos, uma vez durante seu turno, quando este Pokémon foi movido para o banco, então você vai marcando ali as habilidades, não pode usar duas vezes do mesmo. Ele vai colocar 2 contadores de dano em um dos Pokémon do oponente. Posso colocar um em um e um no outro? Não, vai colocar 2 em um do oponente. Então, basicamente, você faz assim, ó. Valentia Férrea. Vai, 2 de dano num bicho com 60 de vida. Recuei, outro Valentia Férrea, 20 de dano ali. Usei coisa, busquei o meu terceiro Valentia Férrea, achei uma carta que recua, recuei, subi 20 de dano no Pokémon. E pronto, e você ainda tem o seu ataque, né? Você conseguiu fazer nocautes malucos aí, só nos doisinhos. Ou então, você vai amaciando, né? Esse bicho tem 200 de vida? Beleza, vem 20, 20. Ele evoluiu, tá agora com 280. Beleza, 20, espada laser, 200, nocaute, próximo turno ele não pode usar espada laser. Pô, o bicho todo tá recuando, o deck do trem é todo feito pra ficar recuando o tempo todo. E ainda tem a ferramenta, né, pra ajudar nisso. Então, e ainda vai aumentar esse dano de ataque. Então, show de bola, basicamente a estratégia dessa cartinha maravilhosa e quebrada é isso. Onix, cabeçada dura por 20 de dano, joga uma moeda e sai cara durante o próximo turno do seu oponente, previne todo o dano neste ataque. Ok, 3 energias aperte terra, 80 de dano, muito ruim. Gligar, sei lá, uma energia tóxico, joga uma moeda e sai cara, o Pokémon ativo do oponente está envenenado, mas ao invés de tomar 1 de dano, ele toma 2, se der coroa não faz nada. Mais uma carta aí do nosso mosaico ali, né, do Ryogonosuke aí, que ele tá montando essa arte toda. Evoluiu pro Gliscor por uma energia perfurar para 43 energias, ferroada tóxica para 80. Joga uma moeda, se der cara, o Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado. Durante check-up, coloque 2 contadores de dano. Agora ainda é coroa, né? Meu Deus. Grondon, poder crescente. Ligue uma carta de energia básica da sua mão nos seus Pokémon. 3 energias, expurgação magmática, 60 de dano, vezes descarte 4 energias dos seus Pokémon. Este ataque causa 60 de dano para cada carta descartada dessa forma. Meu Deus. Gible, 20, sem efeito. Gabite, explosão poderosa, 50, descarta uma energia desse Pokémon. Mienfoo, aí né, a linha evolutiva dele era o Garchomp lá do tipo água. Uma energia 10 a 1, 2 energias 20, o abater Mienfoo, evoluiu pro Mienshao. Golpe dos 3 passos, por uma energia jogue 3 moedas. Para cada cara, 20 de dano. É a evolução do jogue 3 moedas para 10 de dano, agora jogue 3 moedas para 20 de dano. 2 energias especialista em chicotada. Ô, louco. 50 de dano. Se você ligou uma carta de ferramenta neste Pokémon durante esse turno, esse ataque causará 70 de dano a mais. Rupa X, Terra 220. 2 energias noturnas, esmagamento de energia para 50 vezes. Este ataque causa 50 de dano para cada energia ligada a todos os Pokémon do oponente.
3 energias Punho Bandido, é o Boi Bandido para 200, e durante o seu próximo turno este Pokémon não poderá usar Punho Bandido. Temos o Miner, até acho legal essa carta, Meteoro de Voo Longínquo. Uma vez durante seu turno, se esse Pokémon estiver no seu banco, quando você ligar uma carta de energia da sua mão a este Pokémon, você poderá trocá-lo pelo seu Pokémon ativo. Uma energia investida gravitacional, 20 de dano vezes. Este ataque causa 20 de dano para cada custo para cada energia no custo de recuo do Pokémon ativo do seu oponente. É isso daí, dependendo da situação, até faz alguns combinhos, né? Dá pra combar com algumas cartinhas, mas é um muito talvez. Mas é legal. Toxtricity, 260 de vida, mais estágio 1, evoluindo daquele Toxel nosso lá do tipo elétrico. 2 energias elétricas, martelo detonador para 70, descarte a carta em cima do baralho do seu oponente, ou por 3 energias Gaia Punk para 270 e descarta 3 energias dos seus Pokémon. Não precisa ser do Toxtricity, mas 3 energias dos seus Pokémon. Aí o nosso Pokémon Sal, por 1 energia 10, 2 energias 20 mais, joga uma moeda se der cara mais 20. O outro Snackly Sal Quina, 10 de dano durante o próximo turno do oponente, ele não vai poder recuar. Evoluiu para mais Sal, o Knuckle Stack, 2 energias investida pedregosa para 80. Este Pokémon também causa 30 de dano a ele mesmo, uma pedrinha aí misturada com sal, é muito Minecraft, né, esse Pokémon. Aí temos o Garganacl, pedra de sal energizante. Uma vez durante seu turno, você pode ligar uma carta de energia lutadora básica da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon. Se você ligou essa energia a um Pokémon dessa forma, cura 30 de dano naquele Pokémon. Ou seja, o sal faz bem? Depende. Falaram pra mim que mais do que 7 gramas é perigoso no dia. 3 energias aperto de terra para 140 de dano sem efeito. Temos aí o Clawf, 2 energias tesouras ensandecidas, 30 mais. Se esse Pokémon estiver afetado por condição especial, ele causa 160 mais. Provavelmente é aquela estratégia que você mesmo causa essa condição especial no seu Pokémon. Por 2 energias compressão escaldante para 80. E agora ele tá queimado. Flamengo, 110, 1 de bicada para 32 energias, bico de combate para 20 mais, esse ataque causa 20 a mais para cada Pokémon no banco do oponente. Temos o Asa Rasteira, mais uma carta aí ancestral básica, sair irritado, descarta a carta de cima do baralho do oponente, ou por 2 energias, turbulência quente para 120, e este Pokémon causa 90 de dano a si mesmo. O Pokémon ativo do oponente agora está queimado, ou seja, já é 120 mais os 20 do queimado. Temos aqui também o Choque Areia X, básico também, 220, também uma carta ancestral. Absorção magnética, uma vez durante seu turno, se o Pokémon do oponente tiver 4 ou menos cartas de prêmio restante, você poderá ligar uma carta de energia lutadora básica da sua pilha de descarte nesse Pokémon. Tá perdendo, puxa pra ele mesmo, pra ele dar o poderoso espinho terrestre para 200 de dano, e durante o seu próximo turno esse Pokémon não poderá atacar, para 3 energias. Esse daqui ficou devendo, tá? Do lado ali dos Pokémon futurista tem 2 cartas muito boas. Do lado ancestral, parece que tem só uma. Ting-Lu, por 1 energia emissário das areias, ligue até 2 cartas de energia, né, lutadora da pilha de descarte em um dos seus Pokémon, mais um acelerador do mesmo. Arte absurda da Kiragawa, tá? 3 energias, impacto de soberba, 220. Se esse Pokémon tiver 4 ou mais contadores de dano nele, este ataque não fará nada. Zubatão supersônico, joga uma moeda, sai cara, o Pokémon ativo do oponente tá confuso, ou 2 energias para 20. Evoluiu. 2 energias suga vidas para 30. Cura este Pokémon a mesma quantidade de dano que você causou ao Pokémon ativo do oponente. Evoluiu. Temos o Crobat, loucura ecoante para 50. Escolha entre cartas de item ou cartas de apoiador. Durante o próximo turno, o oponente não pode jogar nenhuma carta escolhida da mão dele. E, obviamente, você vai escolher Item Lock, que é fatal nesse formato. E é isso. Se você acredita muito no Item Lock, mete um Crobat aí no turno 2, com doce raro, talvez. Ou com TM, né, de evolução, coisas do tipo. Você já começa a jogar esse Item Lock no oponente para 50 de dano com o atacante de 1 prêmio. Você acredita? Olha pra mim. Então testa, né? Tenta. 3 energias vento de lacerante, 130 de dano sem efeito. Absolzeira, por 1 energia compra consciente. Você pode descartar qualquer número de cartas da sua mão até ter 4 cartas ou menos. Compre cartas até ter 5 cartas na sua mão. 2 energias para espada melhorada, 20 de dano mais. Se esse Pokémon tiver uma ferramenta ligada a ele, esse ataque causa mais 60 de dano. Temos aí o Purloin por 1 energia 10, 2 energias 30. Valeu aí, Creatures. Carta legal. Liepard, troca desonesta, mova todos os contadores de dano a um dos Pokémon do banco do ativo do oponente. Ou por 2 energias, talho para 60 de dano sem efeito.
Trubbish, gás asfixiante 10 ou 3 energias golpe venenoso para 30 e o Pokémon ativo. Esquece, né? Vamos pro Garbodor. Garbodor, tacar fora 50 vezes, descartar qualquer número de cartas de ferramenta Pokémon de sua mão. Este ataque causa 50 de dano para cada carta descartada dessa forma. É o parceiro lá daquela minhoca Dug Trio, Wug Trio? Tecnicamente sim. E aí por uma energia você vai causar dano aí para cada ferramenta que você está jogando. Você vai pegar os itens, tudo, os lixos, tacar na cabeça do oponente, 50 de dano. 3 energias, golpe venenoso, 80, o Pokémon ativo do oponente agora está envenenado. Temos aí o Yvelton, nosso bifão mal passado, por 2 energias, corte em cruz, 30 de dano a mais, Pokémon ativo do oponente for um Pokémon de evolução, este ataque causará 60 de dano a mais. Ou por 3 energias, Gume sombrio para 120, descarta uma energia desse Pokémon. Nickit, por 1 energia, ataque surpresa, 30, joga uma moeda, sai coroa, este ataque não fará nada. Ou evoluiu para Tievo, habilidade surrupiar e sumir, quando você jogar esse Pokémon da sua mão, para evoluir um dos seus Pokémon durante seu turno, você poderá fazer com que seu oponente revele a mão. E em seguida você escolhe 2 cartas de energia que encontrar lá e não descarta não, embaralha de volta no baralho. Aí o cara não tem nenhuma energia, você não fez nada. Na verdade, você pode pôr 2 energias e bater o golpe de garra para 60 de dano sem efeito. Elaiá, hein? Morpico, abofado de fome, afobado de fome, meu Deus do céu. Se este Pokémon não tiver nenhuma energia ligada a ele, não terá custo recuo, ok. E aí por 2 energias você bate o Roda Energizante para 70 e move 2 energias de dano desse Pokémon para um dos seus Pokémon do banco. Aqui é um completador de dano, né? E aí basicamente se ele não tem nenhuma energia, ele é o seu custo de recuo. Sempre você sobe ele, não põe energia nele, ou então põe, mas assim, só pra bater esses 70 se for muito necessário. Mas a ideia é, alguém nocauteou alguma coisa sua? Primeiro você sobe ele, pensa, aí você recua e sobe depois o que você tanto quer. Lockkicks, pra evoluir os nossos bichinhos lá do tipo grama que ficou lá, o Nimble. Uma energia noturna, ricochete para 30 de dano, troca este Pokémon por um dos seus Pokémon do banco. Ou por 2 energias, chute punitivo para 10 de dano mais, e este ataque causa 40 de dano a mais para cada contador de dano Pokémon ativo do oponente. Temos aqui o Capuz Bruto, mais um Pokémon aí dos ancestrais, pó tóxico. Uma vez durante seu turno, se este Pokémon tiver uma cápsula energética de melhoria ancestral ligada a ele, a gente ainda vai chegar nessa carta, ela tá nessa coleção, tá? É uma ferramenta do tipo ancestral. Você poderá deixar ambos os Pokémon ativos envenenados. É isso, você pode, tá? Você pode. 3 energias Martelo Furioso, 120. Durante seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. Temos aí o Lua Strondo, Léo Stronda, tio Sam. Lua Strondo X, ancestral, 3 energias, arrancada frenética. Nocauteia o Pokémon ativo do oponente. Básica, evolução, tanto faz. Nocauteia o Pokémon ativo do seu oponente. Ponto. Se o Pokémon ativo do seu oponente tiver sido nocauteado dessa forma, este Pokémon causará 200 de dano a ele mesmo. Ele vai lá e é meio kamikaze, mas ele fica vivo com 30. Ou pelas mesmas 3 energias, ele bate Tempestade Calamitosa para 100 de dano mais. Você pode descartar um estádio em jogo. Se fizer isso, este ataque causará 120 de dano a mais. Então aqui o grande rolê é que você pode usar tipo o Professor Assada, que está acelerando energia, né? Você pode usar a própria Dark Patch, né? Ali o Fragmento Sombrio, a energia do turno. E aí se você não começou a partida, às vezes você consegue montar esse bicho com 3 energias logo no seu turno 1, que você possa atacar. E aí o oponente vai falar assim... Uai, funcionou. Então é aquela estratégia que assim, é aquele turbo, né? Que é, se for rápido demais, é quase imparável. Só que, e quando ele falha? Quando ele falha, aí a galera que é mais consistente, né? Vai conseguir aí no meio desse jogo superar a sua estratégia. Ou pro fim do jogo, com certeza, matar a sua estratégia aí também. É o famoso deck agro, né? Resolveu no começo, beleza, deixou pro fim. Vai perdendo cada vez mais fôlego. Temos aí o Steelix no tipo metálico por uma energia terremoto para 130, este ataque causa 30 de dano a cada um dos seus Pokémon no banco, ou por 5 energias você ganha o jogo, né? Não, impacto pesado para 180 sem efeito. Girachão, que a gente já até comentou nesse vídeo, Véu Estelar previne todos os contadores de dano de serem colocados nos seus Pokémon do banco pelos efeitos de ataque usados pelos Pokémon básicos do seu oponente. Então assim... Aqui é aquele famoso, né, tipo assim, protetor ali de coisinhas básicas. Principalmente o inimigo número 1 do Sableye, dentro do Lost Box.
Por uma energia, ele carga de energia para procure por até 2 cartas de energia no seu baralho. Você não vai usar isso. É um Pokémon habilidade mesmo. Muito broken, inclusive, para carta comum aí. Se fosse uma ultra rara esse Giracha, uma rara holográfica, tava bem encaixado. Temos o Ferrocid para 2 energias, Ferroada de Espinhos para 30 de dano sem efeito. Evoluiu para o Ferrothorn com 140 de vida com seu Exoesqueleto. Esse Pokémon recebe 30 de dano a menos de ataques. Ou, né, tipo, beleza, tá resistindo. 2 energias Espinhos Giratórios para 50. E durante o próximo turno, o ataque Espinhos Giratórios desse Pokémon causará 100 de dano a mais. Ele é cheio disso, né? Parece que ele vai, tipo, engrenando, né? Ele é cheio desse tipo de mecânica, o Ferrothorn no Pokémon do CG. Ele primeiro faz alguma coisa, depois que ele tá girando, maluco, afiado, aí ele faz mais coisa. Aí você para ele e volta naquela primeira marcha. Duran, Formigueiro Feroz 20 vezes, né? Pra cada marcador de dano em todos os seus Duran. Então se você tem, tipo assim, isso aqui, baixei um básico, toma dano. Baixei um básico, toma dano. Baixei um básico, toma dano. Põe uma energia double, tanto de dano. É isso. Os Duran, formiguinha, né? Aquele trabalho de formiguinha. Ele sempre interagindo com outras formiguinhas. No caso, ele mesmo. 3 energias tesouras resistentes para 80 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, esse Pokémon receberá 20 de dano a menos dos ataques. Aí a nossa espadinha Ronette para uma energia 20 sem efeito. Quase uma pegada bem Final Fantasy essa arte, né? Do Aoki, do Oak. Esse outro também, bem bonito, por uma energia carga indomável para 30 de dano. Esse Pokémon também causa 10 de dano a ele mesmo. Evoluiu para Doublade por uma energia talho, 20 de dano sem efeito, 2 energias ataque cortante, 80 de dano. Durante o próximo turno, esse Pokémon não poderá usar ataque cortante. Evoluiu aí não, né? Ainda é um outro Doublade só. Dança das Espadas. Durante seu próximo turno, o ataque Lâmina Fatiante deste Pokémon causará 80 de dano a mais. Swords Dance, né? O problema é que no Pokémon do CG não é fixo, é só no próximo turno. E aí, Lâmina Fatiante, que pode estar causando 80 ou 120, depende da situação, continua sendo um ataque ruim. Evoluiu para Aegislash, que tem pré-release, tem ilustração rara, tem essa arte, no fim das contas não faz nada. Ou será que faz? Porque ela tem um escudo misterioso, previne todo o dano nesse Pokémon, de Pokémon X e Pokémon V do seu oponente. Ok, é isso. 2 energias batida forte, 120. O dano deste ataque não é afetado por quaisquer efeitos no Pokémon ativo do oponente. Aí temos o Aegislash X, que também é bem bacana, tá? E aí entra a situação. O outro Aegislash, o Baby, vamos chamar assim, ele é meio que uma TED. Então, se o oponente é cheio das ultra raras, você quer em alguma hora fazer a sua Doublade ali virar esse bicho, você faz virar esse bicho. No geral, sua estratégia básica seria com o Aegislash X, que é a versão de ataque aqui, né? Tá no modo espada e tal. Uma energia golpe gume inigualável, 70 de dano vezes. Este ataque causa 70 de dano para cada carta de prêmio que você pegou. Então assim, falta pouco para você ganhar, então 280, sei lá, né? 4 prêmios. Mete bronca aí e compra seus últimos 2. Ou por 2 energias, bem barato. Talho de 2 gumes. 220, mas ele causa 30 de dano nele mesmo. Mas ele tem 330 de vida, mas é um estágio 2. Nunca se esqueçam disso. Essas cartas que têm efeitos super legais e são rápidas, na verdade, a parte delas não serem rápidas, né, uma energia, 2 energias, é porque elas são estágio 2. Aí temos o Zacian, nosso cachorrinho aí com a espada, por uma energia Rugido Férreo, 30 de dano. Ligue uma carta de energia metálica da sua pilha de descarte e descarte um dos seus Pokémon do banco. 3 energias Lâmina Valente para 130, durante seu próximo turno este Pokémon não poderá atacar. Aí temos o Skeledirge, que vai evoluir lá dos nossos, né, Fuecoco Crocalor, que estava lá no tipo fogo, que a gente comentou, com a sua habilidade Canção Incendiária. Uma vez durante seu turno, você poderá descartar uma carta de energia de fogo básica da sua mão para usar essa habilidade. Durante esse turno, os ataques usados pelos seus Pokémon causarão 60 de dano a mais no Pokémon ativo do seu oponente. Aqui a gente tem algumas situações que talvez o deck do Charizard até encaixe isso daqui legal. E aí você vai colocar aquela linha evolutiva, já que tem um monte de doce raro mesmo já na lista, aí você faz Fuecoco, doce raro para Skeledirge, pronto. Agora você tem 2 pastilhas por uma energia de fogo, entendeu? Fixa aí no seu turno. E se você quiser, ainda por 2 energias, você tem o Queimadura de Esplendor para 160 e o dano deste ataque não é afetado por qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente. Orthworm 140, uma energia, 20 compra 2 cartas. Isso aqui, se você tem
metálico no seu baralho de pré-release é bastante interessante, tá? Só por esse primeiro ataque mesmo. Mas por 3 ele também tem um pressa apressada. E se você houver 3 ou menos cartas do seu baralho, você ataca aos 150. Pelo amor de Deus, nem tente fazer isso aqui, que você vai perder no pré-release, muito provavelmente. Agora o primeirinho ali, suave. Vai ganhando tempo, comprando carta, pondo 20. Temos também o Golden Go, que vai evoluir do nosso Game Go que estava lá no tipo psíquico. Bônus de moedas, uma vez durante seu turno você pode comprar uma carta. Se esse Pokémon estiver na posição ativa, você compra uma carta a mais. Então é isso, vai comprando o deck todo, vai comprando o deck todo, vai comprando o deck todo. E aí, você quer chegar aonde? Mas pô, estágio 1. Então fez básico, evoluiu, vai comprando carta, ou compra 2 cartas, compra 1, compra 2, compra 1, compra 2. Por uma energia, chuva de dinheiro. Tio Patinhas, Silvio Santos. Descarte qualquer número de energia básica da mão. Você não estava comprando? É isso, comprou e causa 50 de dano para cada carta dessa forma. Então assim, o dano ao mesmo tempo que é infinito, pode também ser traído pela consistência do seu baralho. Antes de entrar no tipo dragão, que não tem quase nada, eu queria falar que bateu 1 hora de vídeo nesse momento. Olha aí que louco, obrigado pela sua companhia. E vamos dar uma olhada num detalhe? Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa o like. Se você ainda não deixou um comentário, tipo assim, ó, o Goiás Esporte Clube caiu, tio Sam. Vamos, entendeu? Deixa ele aí agora, nesse momento, beleza? Não deixa passar em branco não, você já tá aí nessa retenção, passamos todo esse tempo junto, você pode fazer isso aí? Não custa nada, pô, só um tempinho seu, beleza? Vamos seguir, Altaria X 260 de vida, Canto da Cura, uma vez durante seu turno você poderá curar 20 de dano de cada um dos seus Pokémon. É nada. E por uma energia de água e uma metálica, Pulso de Luz para 140 durante o próximo turno do seu oponente, previna todos os efeitos de ataque usados pelos Pokémon do seu oponente causado a este Pokémon. É só nele, né? Meio egoísta, é difícil usar o ataque. É uma de água e uma metálica para nada de dano, 140. Temos também o Tatsugiri, que seria o parceiro daquele nosso dondoso lá do tipo água, por uma energia Revólver d'Água para 20 de dano, famoso Water Gun. E por 2 energias, Estratégia de Sobrevivência. Procure por até 2 cartas no seu baralho e coloque na sua mão. Em seguida, embaralhe seu baralho e você pode trocar este Pokémon por um dos seus Pokémon do banco. Dessa vez, ele não tá conversando muito bem com o nosso dondoso, né? A arte belíssima do Chibuzou, inclusive, foi uma das minhas artes preferidas dessa coleção. Olha a cara desse Tatsugiri, bicho. Que isso, muito massa. Aí vamos entrar no tipo incolor Porygon. Você, cuidado, hein, com os feixes de luz aí, ó, dos episódios de Pokémon. Por uma energia, deslocamento de dados para 10 de dano, joga uma moeda, sai cara, move uma energia do Pokémon ativo do oponente para um dos Pokémon do banco dele. Porygon 2, uma energia 50, descarta uma energia desse Pokémon, você fica nesse loop para sempre, não cresce para lado nenhum. Ou Porygon Z, turbo bugado. Uma vez durante seu turno, você pode jogar uma moeda, se der cara, liga até 4 energias básicas da sua pilha de descarte nesse Pokémon. Se der coroa, descarte uma energia desse Pokémon. Oh, meu Deus. Tem que usar a habilidade quando ele não tiver nada, né, tecnicamente. Mas deu certo? E aí, o que vamos fazer? Ataque energético. Por uma energia 40 vezes, ele causa 40 de dano para cada energia ligada nesse Pokémon. Galera, completamente Disney. Parece que ele tá numa fase do Mario, né? Ou do Sonic nessa arte. Temos aí o Weapon, uma energia pra furtar. O que faz? Rouba uma carta. É isso. Aqui, mas no português ficou comprar uma carta. 2 energias estalo pra 20. Evoluiu pro Ambipom, que agora ele faz uma coleta, não é mais roubo. E ele compra 2 cartas. E por 3 energias ele tem um arremesso de mão pra 20 vezes, causando 20 pra cada carta na sua mão. Ok. Miltank, 2 energias investida animada para 60 de dano mais. Se este Pokémon tiver sido curado durante esse turno, este ataque causará 90 de dano a mais. É isso. Wishmoor, uma energia rebaixada aí, 10 de dano. Mande o seu Pokémon ativo. Mande o Pokémon ativo do seu oponente pro banco. Evoluiu para Loudred, pancada corporal para 10 de dano, joga uma moeda, sai cara, o Pokémon ativo do oponente agora está paralisado, ou 2 energias Mega Impacto para 40. Temos o Exploud para uma energia Grito Repentino. Descarte o Pokémon ativo do seu oponente e todas as cartas ligadas a ele. Se esse Pokémon não evoluiu de Loudred esse turno, esse ataque não fará nada. Cara, eu quero mesmo fazer isso, ou por 3 energias, 140 de dano sem efeito.
Temos aí o Spinda com Pass Confuso. Se esse Pokémon tiver confuso e for danificado por um ataque, joga uma moeda, sai cara, previne aquele dano. 3 energias, Passos Cambaleantes. Ele é meio bêbado esse Pokémon. O que tá acontecendo? Ele não tem estrutura, ele é um ursinho de pelúcia muito leve e ele tá confuso. 3 energias, Passos Cambaleantes pra 100, tá confuso e toda vez que ele for tomar dano tem que tirar a cara ou coroa pra ver se ele vai tomar dano. Ah, errou a cara ou coroa, morreu e perdeu 3 energias e tinha 80 de vida. Não use isso no pré-release. 1 energia 10 e 2 energias ligar ferida para curar 30 de dano de um dos seus Pokémon. Tandemaus por 1 energia fúria destruidora para 10 de dano vezes. Joga uma moeda da coroa e este ataque causa 10 de dano para cada cara. Temos aqui o Tandemaus também, por 2 energias tombar para 40 durante seu próximo turno e esse Pokémon não fará nada. Essas cartas não fazem nada, tá? Mas aí beleza, elas estão no banco. Aí evoluiu pro Mouse Hold X, 230. Solidariedade. Se esse Pokémon estiver em campo e for danificado, tomou dano de ataque do Pokémon do oponente, você vai pôr 3 marcadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente para cada um dos seus Tandemaus, Mouse Hold e Mouse Hold X em jogo. Aí é o seguinte, se você abrir esses ratinhos no pré-release, pode jogar. Bom, tá? E aí 2 energias, incisivos Yan 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 para 120 de dano e comprar 2 cartas. Aí temos o Bombirdier para 200 de vida e entrega jato por 1 energia. Se você for o primeiro jogador a jogar, você poderá usar este ataque durante seu primeiro turno. Procure por até 3 Pokémon básicos no seu baralho e coloque-os no seu banco. Em seguida, embaralhe seu baralho. Depois, por 3 energias, ele dá o Vento Sombrio para 130 e você pode colocar este Pokémon em todas as energias ligadas a ele na sua mão. Aí a galera tá querendo usar isso daí como se fosse uma pegada, um apoiador, né, que buscou. E aí você coloca só um na lista, porque se você venceu na moeda, você faz ele, coloca ele na frente, depois você dá um jeito de recuar e setou o seu banco. Uma cópiazinha, né, basicamente. Mas é isso, é aquela pegada, né, aquele ataque apoiador, num turno que você não poderia usar apoiador, não poderia usar ataque, mas se for necessário, você mete isso aí e pronto, já fez ali os 3 básicos. Temos o Cyclizar por 1 energia Ariete para 30 de dano sem efeito, ou a Carona Amiga com 3 energias para 70 mais. Se você jogou uma carta apoiador da sua mão durante esse turno, esse ataque causará mais 70 de dano. E temos o Jugulares Férreas, o nosso Hydreigon futurista. Cara, tem uns believers, né? A galera que tá acreditando aí. Por 3 energias, cabeçada teleguiada. Este ataque causa 50 de dano a 3 dos Pokémon do oponente que tenha, né, algum contador de dano, na verdade. Ou por 5 energias, Feixe de Baryon para 150. E se esse Pokémon tiver uma cápsula energética de melhora futurista ligada a ele, este ataque poderá ser usado por 3 energias. Então aqui é o combo, né? Você vai querer colocar com item, sim. E aí por apenas 3 energias, você vai causar 150, mais um daninho aí. Ele tem custo de recuo gratuito, é energia incolor, é um atacante de um prêmio, põe um dano mediano na mesa. Esse é o papel dessa carta. E aí a gente entra na área das cartas treinador, que é muita, né? São 182 cartas diferentes nessa coleção. Cápsula energética de melhoria ancestral. Boa também, o Pokémon Ancestral com essa carta ligada tem 60 de vida a mais e recupera-se de todas as condições especiais, não pode ser afetado por nenhuma condição especial. Aqui basicamente você pega lá aquele caso do Lua Estrondo, né? Vocês lembram que ele toma 200 de dano quando ele usa aquele ataque de nocaute e ele tem 230 de vida? Então, lá em nenhum momento tá falando que ele fica com 30 de vida, tá falando que ele toma 200 de dano. Então você pode colocar isso daqui pra dar um gás a mais pra ele, né? Você pode combar com algumas outras coisas que vão entrar ali como cura. Então é pra isso, basicamente, pra deixar todos esses bichos ancestrais mais parrudos também. Pegador de contra-ataque é um reprint, né? Brabo demais. Você só pode usar essa carta se você estiver perdendo, né? A partida não pode estar empatado, você não pode estar ganhando. E ele é um boss order. Poxa, mais item? Sim, mas é um item que você só pode usar se estiver perdendo. O que não é muito difícil se a sua estratégia é um pouco mais lenta. É aquilo que eu tava falando. Então, assim, você começa perdendo porque o deck do seu oponente é rápido demais, mas você se garante no fim da partida. Tipo Gardevoir, que é o deck da virada, né? Extremamente lento e tal. Então você vai usar muitas cópias disso daqui, porque quase sempre você vai estar perdendo. Você ganha só na última volta. Tem muito deck que tem essa estratégia. E essa carta, voltar por formato, é basicamente perfeito para esses decks. Espanador Amaldiçoado, uma ferramenta. Se o Pokémon que estiver ligado for nocauteado pelo dano de ataque do oponente, você descarta uma carta aleatória da mão do seu oponente. Colete de desafio, se você tiver mais cartas de prêmio restante, o Pokémon ao qual essa carta estiver ligado vai receber 40 de dano a menos.
É um coletinho aí, né? E Recipiente Terrestre, carta muito broken, na minha opinião a melhor carta dessa coleção. É do tipo ancestral e você só pode usar se você descartar outra carta da sua mão. Descarta uma carta inútil, tipo um VIP Pass, ou uma carta que você queira que esteja na pilha de descarte, então ajuda você a acelerar essas cartas na pilha de descarte. O que faz? Você procura por até 2 cartas de energia básica no baralho, revela e coloca na mão, em seguida embaralha do seu baralho. Por que essa carta é muito boa? Porque ela vai filtrar o seu deck e você vai ficar tendo cartas aí, basicamente... as energias que você às vezes tem medo de falhar no turno 1, não tá vindo. Então aqui você garante, né, com isso daqui. E você vai descartando, é uma carta que troca 2 por 1. Em contas de recurso, matematicamente falando, é uma carta que é uma, você descartou uma outra, então são 2, que trocam por 2 específicas que você quer. E nessa daí você já transformou o seu baralho num baralho menor e cada vez mais vai vir as cartas que você precisa, ou você não vai pegar cartas que são muito ruins porque você já comprou as cartas ali que você precisava para fazer a sua estratégia inicial. Cápsula energética de melhoria futurista. Muito broken também, né? O Pokémon futurista. Esse é o único defeito dessa carta, porque ela é muito roubada. É uma ferramenta, beleza. Se o Pokémon não for do futuro, não rola. Mas ele deixa o Pokémon sem custo de recuo e os ataques dele custam 20 a mais. Então é isso. Todos aqueles outros bichos que a gente mostrou ali vai recuar de graça, por exemplo, né? O bicho lá que... foi pra frente, o Valentia Férrea e põe 2 marcadores de dano no Pokémon do bicho. É isso. Colocou a cápsula de energética, recuou. Ah, mas só posso recuar uma vez no turno. Beleza, mas recuou, mais 20. E os 200 dele agora é 220, vida que segue. Laurão, joga uma moeda. Se sair cara, procure por até 2 Pokémon no seu baralho, revele-os e coloque na sua mão. Se sair coroa, procure por um Pokémon básico no seu baralho, revele e coloque na sua mão. Em seguida, embaralhe seu baralho. É o Laurão, né? Capa luxuosa, se o Pokémon ao qual esta carta estiver ligada não tiver caixa de regras, ou seja, basicamente não for uma carta ultra rara, ele recebe 100 de vida a mais, tá? E se for nocauteado pelo dano de ataque do Pokémon do seu oponente, aquele jogador pega uma carta de prêmio a mais. Você quer isso? Definitivamente não, você não quer isso, mas pode ser que em alguma situação do formato onde você tá tancando essa estratégia, fazendo um xadrez, até porque tem essa carta dourada. Então eu vou acreditar na Game Freak aí, na Creatures, na verdade, que eles sabem o que eles estão fazendo com essa carta aqui. Como eles sabem 2 coleções à frente, né? Lá no Japão seria o equivalente a 6, 7 coleções à frente. Talvez isso ainda vá fazer sentido em alguma estratégia bacana. Até o momento achei dose. Melia, você só pode usar essa carta se um dos seus Pokémon tiver sido nocauteado no turno anterior. Você vai ligar uma carta de energia de fogo da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon. Se fizer isso, compra cartas até ter 6 na sua mão. O Norman compra 2 cartas, se o Pokémon ativo do oponente for um X, compra mais 2 cartas. Parece meme essas cartas, mas assim, se o formato for todo cheio de X, às vezes você não quer ficar embaralhando a sua mão e torcendo para pegar metade dos recursos que você tinha e a outra metade dos que estavam faltando. Às vezes é mais fácil você comprar os recursos que estavam faltando e manter os que você tinha. Então assim, num formato de X, é um apoiador para comprar 4 cartas. Não vejo até nenhum problema nisso aqui. Dama de Sombrinha, embaralha sua mão no seu baralho e em seguida compre 4 cartas. Tá vendo? Embaralhou a mão e depois comprou as mesmas 4 cartas. Mas se você for o segundo a jogar e este for o seu primeiro turno, compre 8 cartas ao invés de 4. É basicamente uma Lilian de muito piorada. É isso. Vitalidade da Professora Arca, carta broken também. Escolhe 2 dos seus Pokémon ancestrais, os Pokémon do passado com essa marquinha aí, e liga uma energia básica da sua pilha de descarte a cada um deles. Se você ligou qualquer energia dessa forma, compre 3 cartas. Você vai lá, faz o Lua Estrondo. Energia do turno. Vitalidade da Professora Arca, liga no Lua Estrondo. Comprou carta. Achou os negócios... Dark Patch ali, né? Fragmento sombrio. Liga mais um no Lua Estrondo. Vai Lua Estrondo. Morreu. Basicamente é isso. Hipótese do Professor Turo. A nossa carta que acabou anulando, né? Algumas coisas aí. Pô, coloque um dos seus Pokémon em jogo na sua mão. Broken, né? Tipo, volta. É basicamente... Normalmente, estrategicamente, no Pokémon TCG, essas cartas são usadas de forma defensiva, pra curar, né? É isso que você quer. Mas também você pode evitar que um bicho desnecessário esteja em campo, ou talvez alguém que entra faz um efeito e depois você não quer mais. Quer liberar espaço no campo, quer curar.
Basicamente isso, você tem muitas funções para essa carta Broken. Temos aqui a Kaia. Olhe 4 cartas de cima do seu baralho e coloque 2 delas na sua mão. Embaralhe as outras cartas e coloque-as embaixo do seu baralho. Basicamente um Scry 4 para 2 de draw. Roark, compre 2 cartas, coloca uma carta de energia básica de sua pilha de descarte na sua mão. Ele volta uma energia, compra 2 cartas. Muito situacional, provavelmente péssimo. Shoutdown, joga uma moeda. Se sair cara, mande um dos seus Pokémon do banco do seu oponente para o campo ativo. Se sair coroa, troque o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémon do banco. Bonecão do Snorlax, tá maluco, tá doidão, 120 de ponto de vida. Se essa carta estiver na sua mão, quando você estiver preparando o seu jogo, você pode colocá-la virada para baixo no campo ativo ou no seu banco como se fosse um Pokémon incolor básico com 120 de vida. Ou seja, pegou uma mão inicial, não tem Pokémon, mas tem essa carta item do Snorlax. Posso colocar ele como meu Pokémon ativo? É literalmente o que está escrito aqui. Você só pode fazer isso quando estiver preparando o seu jogo. A qualquer momento durante seu turno, você poderá descartar essa carta do jogo. Essa carta não pode ser afetada por qualquer condição especial e ela não pode recuar. Se essa carta for nocauteada, seu oponente não pegará cartas de prêmio por isso. É a famosa carta que o controle usa de forma absurda e vai sendo bom, né? Vai só funcionando. Então não dá prêmio, 120 de vida, mas não faz nada, não tem como recuar, não tem como nada. Os outros motorzinhos, né, aquelas coisinhas ficavam no banco, você podia fazer uma manutenção. Aqui não, ou você escolhe não fazer nada, porque se ele tá ativo, não tá fazendo nada, não tem como recuar. Se recuou, não recua para você usar depois, descartou. Máquina técnica ponto cego. Aqui são vários ataques, né, que a gente vai ter agora nessa coleção. Eles estão trazendo essa máquina técnica pelos spoilers que a gente viu no Drops TCG, inclusive, e nas próximas coleções japonesas. A gente já viu que eles vão continuar lançando ataques TM, né? Então a gente vai ter várias ferramentas que envolvem esses ataques. Fenda Paradoxal foi só a primeira coleção que eles envolveram isso. Ponto cego, 3 energias, você pode dar para qualquer Pokémon isso daí. Este ataque causa 100 de dano a um dos Pokémon do oponente que tiver com algum contador nele. É boa essa? Essa é péssima, sendo bem sincero, muito difícil. Aí você tem o da involução. Essa é broken. Você é do tipo dos básicos, né? Não curte a galera evoluída? Involução. Reverta a evolução de cada um dos Pokémon evoluído do seu oponente, colocando a carta de evolução do estágio mais alto sobre ele na mão do seu oponente. Então assim, aquela galera que faz as evolução tudo com doce raro, tomar uma máquina técnica dessa de involução, broken. E pô, Pokémon que tiver ligado aí, né? Se tiver ligado a um dos seus Pokémon, descarta no final do seu turno. Beleza, você usa uma vez. Mas usou uma vez, bicho, voltou uma galera muito louca. E aí vai ficar aquela coisa, né? Às vezes o cara vai usar só uma evolução. E aí, vida que segue. Aí você tem a outra que é o contrário, né? Essa aí é a amiga da galera da evolução. Aí você escolhe 2 dos seus Pokémon no banco e para cada um daqueles ali que você escolheu, você busca no seu baralho uma evolução, coloca sobre ele para evoluir. Em seguida, embaralha o seu baralho. Então assim, mesmo que você tenha baixado aquele Pokémon no turno, você pode usar isso daqui. Então assim, você pode fazer o básico, usou o ataque, passa para o seu oponente com estágio 1 em campo. E aí no seu turno você pode fazer estágio 2, ou se o seu deck já é baseado em estratégias de estágio 1 mesmo, tipo um Bibarel, aqui também tá casando muito bem, entendeu? Tá funcionando. Acho essa carta boa para todos os casos. Tanto a evolução quanto a involução, cartas muito boas e que vão jogar bastante. Aí a gente tem a máquina técnica Turbo Energização. Por uma energia, você vai pegar 2 cartas de energia básica no seu baralho e ligar em um dos seus Pokémon do banco como desejar. Essa daí também até que pode ser, mas assim, sinceramente é muito ruim. A de evolução e involução vão completamente ofuscar essas outras duas. Radar tecnológico. Carta futurista. Você só pode usar essa carta se descartar outra carta da sua mão. Procure por até 2 Pokémon futuristas no seu baralho, revele-os e coloque-os na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. A gente tem aqui a Tulipa, que inclusive, né, falei lá junto com a carta da Spatra, né, que pode ser uma coisa funcional. Se você abriu isso no pré-release, pegue 4 Pokémon psíquico e energia básica da sua pilha de descarte e põe na sua mão em qualquer combinação. Então assim, usou isso daí, só de usar uma vez, pronto, né, já aumenta o dano ali e tudo mais. É aquela carta que volta vários recursos se o seu baralho é todo voltado para o tipo psíquico. Se não é para o tipo psíquico, você vai usar as cartas regulares, né, de voltar recursos, porque essa daí simplesmente não vai te ajudar muita coisa.
A última energia, a última carta dessa coleção é a única energia especial dessa coleção, energia medicinal. Enquanto essa carta estiver ligada a um Pokémon, ela fornecerá uma energia incolor. Quando você ligar essa carta da sua mão em um dos seus Pokémon, cure 30. Pode ser que essa energia seja funcional para salvar algumas situações, como por exemplo o Luistrondo ali, né? Às vezes você quer colocar ali para curar um dano, o difícil é o Luistrondo voltar vivo, ou outras estratégias. Aqui o ideal é o seguinte, guarda que tem essa possibilidade, igual tinham várias energias que eram ruins, aí do nada veio um Lugia V-Astro e pegou as energias especial tudo e pôs para jogar, então são coisas mais ou menos para esse lado. Você sabe que tem uma opção de cura e é isso que pode fazer. Bom, time, aqui a gente termina o nosso Rush. Aqui a gente vai ver belíssimas artes e tudo mais. A gente já tem um vídeo sobre isso, então você pode assistir aí todas as cartas, inclusive sem eu falando aqui, né? Ficar comentando e tudo mais. E você pode admirar essa galeria de artes aqui de Fenda Paradoxal, inclusive sem já carregado, né? Porque a minha internet está carregando aqui agora, aparentemente, todos esses dados. E essa carta do Groudon, por exemplo, qual será que é a ilustração rara comum cara dessa coleção? Provavelmente o Groudon, vai custar preço de ultra rara maluca, mais 100 reais. E assim, abriu um Groudon, eu acho, né? Abriu mais de 100 box, eu vi 1 ou 2 Groudon, é bem canseira mesmo. Provavelmente a Magikarp dessa coleção aí. Minchal, Minor, Garganacle, tudo que a gente viu, só que agora e de forma pimp, né? Pra você que gosta de gastar o seu dinheiro deixando o seu deck mais bonito, você tem todas essas opções aí de cartas que a gente já tinha lido. Então aqui são as extras e é daqui que a gente, basicamente, com essas cartas secretas, transforma a coleção numa coleção de 182 cartas para uma coleção de 266 cartas. Então, sim, são mais de 80 cartas secretas, por isso que foi tão difícil completar essa coleção. E desde já eu convido vocês que amanhã vai sair um vídeo aqui no canal mostrando eu completando essa coleção, mostrando uma coleção minha completa já. Foi muito difícil, mas foi bem bacana. Gente, desde já eu agradeço pelo tempo de vocês, pela companhia, por a gente ter, né, feito essa pegada aqui de podcast, mais uma análise completa de coleção, que a gente venceu. Acabou que eu fiquei devendo isso em 151. Eu fiquei bem chateado, dessa vez mesmo envolvendo um monte de viagem, um monte de coisa, eu consegui fazer isso daí dessa vez. Então eu conto com o like de vocês, o apoio de vocês. Eu sei que tem muita gente que considera esse vídeo até os vídeos mais legais que a gente faz aqui no canal. Então que bom que vocês gostam dos meus comentários e dessa leitura. Eu vou deixar aqui no Norman, que é comunzão, mas ele tá mandando o nosso Brofish, né? E tudo mais pra gente ter essa finalização aqui. Obrigado demais, tá? Bebam água, fiquem com Deus. E esse foi a nossa análise completa de todas as cartas da coleção Fenda Paradoxal. Obrigado por assistirem os meus vídeos. Se puder deixar um like, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito desse canal, se inscreva. E se você precisa de algo no mundo Pokémon, liga Pokémon.com.br. Sério, você precisou de um produto, tá lá. Você precisou de um acessório, tá lá. Você precisou de carta avulsa, tá lá. Ah, mas eu quero coisa antiga, tio Sam. Essas coisas novas não me pegam. Eu gosto de coisa da minha época. Vai ter lá, porque são lojas de todo o Brasil. Então, não estressem quanto a isso, tá bom? Muito obrigado por terem assistido. E é isso, pronto, acabou! Valeu! Mais um podcast aqui com imagens, né, basicamente. Mas se você só escutou esse vídeo, coloca aí, tio Sam, só escutei esse vídeo, tô vendo como podcast. Se você quiser começar a lançar isso no Spotify, em alguma coisa assim, eu até escuto também, hein? Valeu aí, tio Sam, enquanto eu estiver na academia, até economizo uns dados, me deixa esse feedback aí também, tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem com Deus e aquele abraço. Brofish dos Brothers para encerrar. Tchau, tchau!